frequentávamos eventos de igreja, mas eu passei a frequentar o candomblé. Então, Tudo bem? Não, meus pais não podiam imaginar. Mas comecei na Umbanda um pouco, fiquei um tempo na Umbanda, mas quase um ano na Umbanda. Depois fui pro candomblé e ali eu fiquei mesmo 2 anos e pouco, frequentando quase que diariamente a casa do candomblé. E enquanto eu estava no chão, de olhos fechados, apareceu um homem. Não me pergunte como. Eu estava de olhos fechados no chão. Apareceu um homem, todo de branco, uma barba aqui, olhou no fundo dos meus olhos assim. Ele disse: você falou pra eu vir tirar você? Eu vim. A partir de agora, você é meu. Ele sumiu. Falei, mas... Essa seita da renovação carismática não converte ninguém, ela nem é católica. Será que é verdade? No vídeo de hoje nós vamos provar que sim, existem bons frutos vindo da renovação carismática. Então fica comigo até o final do vídeo, principalmente você que detesta esse movimento dentro da Igreja Católica. Mas antes, filho amado de Deus, você gostando ou não da renovação, você gostando ou não desse vídeo, você gostando ou não de mim, faça seus comentários respeitando essas regrinhas aqui, combinado? Não esquece também de deixar o meu joinha neste vídeo, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso, bora para o vídeo, Teve um episódio aí do Inteligência Limitada com o padre Josileudo, que eu particularmente gosto bastante, e também do padre Douglas, né, que tem ganhado aí o espaço na internet. E eles participaram do Inteligência Limitada e o padre Douglas veio trazer o testemunho dele, que é muito legal. Vamos reagir aqui. Frequentávamos eventos de igreja, mas eu passei a frequentar o candomblé. Então, Tudo bem? Não, meus pais não podiam imaginar. Ah, eles não sabiam? Não, eu ia escondido. Não, era briga. Como eu era muito CDF, sempre fui a vida toda estudioso, eu dizia pra minha mãe que tava indo fazer trabalho. Não tava mentindo. Tá mentindo, né? Só não era o trabalho que ela imaginava. Não era trabalho de escola. Mas comecei na Umbanda um pouco, fiquei um tempo na Umbanda, mas quase um ano na Umbanda. Depois fui pro candomblé e ali eu fiquei mesmo 2 anos e pouco, frequentando quase que diariamente a casa do candomblé. E gostava muito da religião, fiz muitos amigos lá, não é? E também tive namoradas ali. Quando ia de férias pro Ceará visitar a família, e sempre tinha alguma ficadinha por lá, né? Porque carne nova vindo de São Paulo ainda. Um atrativo. Então, era um atrativo. E a minha conversão foi bastante radical, assim. Eu fui a um encontro da Renovação Carismática, ali em Osasco, era um encontro de carnaval. Um retiro. Um retiro. Era um retiro de 3 dias, um encontro aberto num ginásio. Gente, só um detalhe, pra você que é de São Paulo, você sabe que Osasco, né, é uma das dioceses, assim, super fortes em relação à renovação carismática. Padre José Eduardo é de lá, a banda Arcanjos é de lá, a comunidade Kenosis começou lá, uma comunidade que eu tenho um carinho imenso, aliás, eu tenho até a cruz do Icris, né, que eles usam bastante, e tem algumas pessoas aqui de Guarulhos que fazem parte dessa comunidade que eu tenho um carinho imenso também. Então, é uma comunidade muito forte. E o que, pra você que não sabe da renovação carismática, durante o carnaval acontece os rebanhões, os retiros de carnaval, e um dos maiores eventos da renovação nas dioceses. Cada diocese faz a sua, né? De Osasco é uma das mais conhecidas aí também. Não era um retiro, assim, Sei. fechado, numa casa. Era num ginásio. Eu fiz alguns retiros no carnaval em Cubatão também, da Renovação Carismática. Sim, que era muito forte Era muito em forte. Cubatão. Por que era forte lá? Era muita gente. Padre Primitivo Baltazar. Exatamente. Porque assim, Vilela, o movimento carismático, ele chega no Brasil no comecinho dos anos 70, trazido por um padre norte-americano, o padre Eduardo Daugert, o padre Harold Hahn, que já é falecido, 2 jesuítas. Os 2 ajudaram na expansão. Só que na época, anos 70, existia uma mentalidade na nossa igreja, que a gente chama de teologia da libertação, era bem mais forte naquele período. Era um período em que o clero, sobretudo, era mais envolvido em questões sociais, políticas, etc. Então eles viam com certa estranheza coisas muito espirituais. Né? Tudo que fosse muito espiritual, muito místico, eles vinham com estranheza. Ainda mais naquele período de regime militar, 2 padres norte-americanos trazendo um movimento de espiritualidade. Então havia todo tipo de acusação, que eles eram financiados pela Fundação Rockefeller, para se infiltrar nas comunidades de base, enfim. Um dia conversando com o padre Eduardo, ainda é vivo, mora aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Ele conta melhor a história. Mas o fato é que, para explicar o do padre Primitivo, com o passar do tempo, alguns padres foram fazendo a experiência carismática, aderindo e auxiliando na expansão dela. Só que eram pouquíssimos em nível de Brasil. Então, onde havia todo o povo que tinha afinidade com a espiritualidade ia pra lá. se acercava. Então, o padre Primitivo Baltazar era peruano, ele fez a experiência no Peru. Ele era religioso, ele era de uma congregação, não lembro agora o nome, mas veio morar em Cubatão e fazia ali muitas missas, oração de libertação, cura. Ele era praticamente um único, num raio de quilômetros.
com espiritualidade carismática. Então, realmente, havia grandes concentrações carismáticas ali. Então, ele ficou muito conhecido. Era muito numa escola, era num ginásio também lotado. É muito bonita a história. A renovação carismática em Fortaleza lotava o estádio. Era, Queremos Deus em Fortaleza, nos anos 80, era um fenômeno. A gente só viu aquilo lá na visita do Papa João Paulo II. E vale ressaltar aqui que muitas pessoas, né, hoje em dia, até por conta desses movimentos aí, né, radicais dentro da igreja, esquecem, né, que muitos batem na teologia da libertação marxista, mas uma das grandes aliadas à Igreja Católica para combater essa ideologia que veio por meio da ATL marxista foi a renovação carismática. Então hoje muitos chamam a ATL, né, marxista de cachorro morto, mas gostam de bater no cachorro morto. Cachorro morto que a renovação carismática derrubou, né? Então, é importante dizer isso, até para lembrar a importância desse movimento aqui no nosso país, tá? A renovação carismática, eu lembro de um Queremos Deus lá, não sei se foi esse que o padre Jonas Abib foi, que Deus o tenha, que foi tanta gente para esse Queremos Deus que não coube no estádio, que foi preciso a polícia organizada pelo lado de fora do estádio, porque a mesma quantidade que estava dentro do estádio, e olha que estava tendo acesso até ao gramado, já era mais de 100 mil pessoas. E do lado de fora tinha mais 100 mil pessoas querendo entrar. Aqui acontecia o mesmo nos anos 90 também com o Padre Jonas, nos cenáculos no Morumbi. Começou no Pacaembu, não cabia mais, foi pro Morumbi. Então assim, foi um grande fenômeno. Eu era pequenininha e minha mãe me levava no Moisésinho, nestes cenáculos, e depois eu tive a oportunidade, foi um dos primeiros vídeos, foi o primeiro vídeo aqui do canal, mas que a gente apagou sem querer, que eu vivi o Abraça São Paulo, que foi essa retomada daquilo que eram os antigos cenáculos, né? Então, na minha história foi muito importante porque eu revivi isso de algo que meus pais me levavam na época do cenáculo e realmente era forte. Todas as vezes que meus pais já me contaram dessa experiência, era uma experiência assim, muito forte de Deus, assim, que eles conseguem descrever como se fosse o Pentecostes mesmo ali. Os 80 e 90, sobretudo, os anos 90 foi, assim, o ápice do movimento carismático. E, no meu caso, eu fui a esse encontro de carnaval, comecei a me aproximar da renovação carismática por curiosidade. Como eu tinha uma mentalidade bem misticista por conta do candomblé, eu fui parar no candomblé por curiosidade. Eu queria muito ver, assim, esse coisas extraordinárias. Espiritual. Isso, espiritual. Sobrenatural. Mas a gente que cresce na igreja católica, indo à missa, frequentando os sacramentos, não vê nada de extraordinário ali. Então, na minha cabeça, se eu quisesse ver alguma coisa, um espírito, um vulto, um satanás, um demônio, eu tinha que ir procurar fora. E, de fato, fui pro candomblé com essa intenção, de ver o mundo espiritual. Mas eu ouvi falar, através de amigos, que existia um grupo na igreja onde tinha essas coisas espirituais. Pessoas que falavam línguas estranhas, tinham revelações. Foi aí que eu soube da renovação carismática. Fui ao encontro, e aí nesse encontro, aconteceu assim, eram 3 dias, um encontro aberto. Então, quem vinha no domingo, animava, tocava, pregava a palavra, terminava o dia, no dia seguinte vinha outra equipe para fazer a mesma coisa, que não estava no dia anterior. E eu lá na arquibancada, participando. E aí, nos momentos de oração, né? No domingo tinha uma senhorinha. Começou lá a falar línguas estranhas, orar. Aqui tem uma pessoa assim, aqui tem uma mulher assada, aqui tem um homem desse jeito. Aqui tem um jovem, um rapaz que está no nosso meio, que você frequenta candomblé, religiões afro-brasileiras. Deus está falando para você renunciar, porque ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Eu, na minha cabeça, pensando, meu Deus, tem piedade desse jovem, né? O que será que é? O que veio fazer aqui nesse encontro de igreja? Passou no domingo, na segunda-feira, aí já não era aquela senhora. Já era um negão, 4x4, nunca esqueço dele. Começou a mesma coisa, ministrar oração. Aqui tem um homem assim, aqui tem uma pessoa desse jeito, e aqui tem um jovem. Ele não estava no domingo. Você frequenta terreiros de umbanda, de candomblé, e Deus está falando que tem uma grande obra na sua vida para você renunciar, etc. Eu falei, meu Deus, que jovem cara de pau, voltou hoje de novo. Onde será que ele tá? Deixei, fingi que não era comigo, né? Porque eu dizia comigo mesmo que era católico, ainda mais pros outros. Na terça-feira, de novo, uma pessoa falou a mesma coisa. Olha, aqui tem um jovem que frequenta candomblé, etc. Aí eu pensei comigo, sentei na arquibancada depois dessa oração para ouvir a pregação e fiquei na minha cabeça, conversando com Deus. Falei, escuta, vamos parar de fofocar da minha vida pros outros, tá ficando feio. Eu não vou sair do candomblé, porque eu realmente gostava. Tinha amigos, a casa do candomblé ali era uma verdadeira família. E eu gostava da religião. Falei assim, eu não vou renunciar, eu não tô fazendo mal para ninguém, nunca matei, nunca roubei. Agora, vamos fazer o seguinte, se você faz tanta questão que eu saia, então vem e me tira. Você não é Deus? Vem e me tira. Fiquei falando isso na minha mente, né? Aí passou aquela palestra que teve de manhã e no final da palestra uma moça pegou o microfone assim, falou, olha, vocês que estão aí sentados na arquibancada, era um ginásio grande, vamos descer aqui pra quadra que nós vamos fazer uma oração de efusão do Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, porque eu tinha ouvido falar, mas quando ela disse a palavra espírito, eu desci na hora. Ah, é comigo. Falei, esse negócio de espírito. Fui pra quadra e aí eles começaram a cantar e orar e cantar.
Dali a pouco, começou a me dar uma tremedeira nas pernas. Uma batedeira no coração. Disse, meu Deus do céu, não descia o santo no terreiro, vai descer aqui. No negócio de igreja. Porque lá eu não era rodante que fala lá, né? Eu não incorporava. Eu era Ogã. Ogã Alabê que fala. Eu tocava atabaques no candomblé. Aí começou a me dar tremedeira nas pernas, e eu pensando um monte de coisa, mas eu tô no encontro de igreja, eu sou católico desde pequeno, e igreja não dá tremedeira nas pernas, tem alguma coisa estranha nesse lugar. Eu sei que quando eu dei por mim, paf, eu despenquei no chão, caí no chão. Fiquei no chão pensando, meu Deus do céu, desmaiei, com certeza, eu devo estar desmaiado. Eu nunca tinha desmaiado na vida, eu não sabia que quem tá desmaiado não pensa que tá desmaiado. Com certeza. E eu fiquei lá no chão, falei, mas alguém vai vir me acudir, porque as pessoas não caem no chão no encontro de igreja, ó, tô até hoje esperando alguém lá me socorrer. E enquanto eu estava no chão, de olhos fechados, apareceu um homem. Não me pergunte como, eu estava de olhos fechados no chão. Apareceu um homem, todo de branco, uma barba aqui, olhou no fundo dos meus olhos assim. Aí disse, você falou pra eu vir tirar você? Eu vim. Nossa. A partir de agora, você é meu. Ele sumiu. Falei, mas quem que é? E eu fiquei lá chamando, né? Volta aqui, vamos negociar, quem que é você? Gente, eu já teria morrido já. Meu Deus do céu. Fiquei ali no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Eu vi que ele não ia voltar. Aí eu pensei comigo, bom, eu vou levantar daqui antes que alguém me veja no chão. Isso era mais ou menos umas 10 da manhã, da terça de carnaval, 14 de fevereiro de 2001. Eu vou levantar do chão aqui antes que alguém me veja. Quando eu levantei a cabeça, a quadra que estava lotada na hora da oração de efusão, estava vazia. Tinha uma pessoa sentada do meu lado, com o terço na mão. A hora que eu levantei a cabeça, ele disse, aleluia. Eu achei que você tinha morrido. Falei, mas o que foi que aconteceu? Cadê o povo? E cadê o homem de branco? Apareceu um homem de branco. Que macumba é essa que vocês fizeram? Que apareceu um homem de branco, olhou, como é que você vê uma pessoa de olho fechado? Aí eu falei, calma, uma pergunta de cada vez. O que você quer saber primeiro? Ele disse, cadê o povo? A quadra estava lotada na hora da oração. O povo tá lá fora, estão almoçando. Mas almoçando 10 da noite? Ou 10 da manhã? Ele, não, 10 da manhã foi a oração. Aí ele me mostrou no relógio, era 1 da tarde. Eu fiquei 3 horas estatelado no chão. Eu falei, mas eu fiquei só 10 minutos. Não, 10 minutos não. Mas 3 horas que você tá aí, nós estamos aqui se revezando, velando seu corpo, aí esperando você levantar. E eu perguntei, mas e o homem de branco? Eu vi um homem de branco, ele falou isso. Ah, você viu o homem de branco? Porque eu usei essa expressão e eu nem conhecia ela direito ainda, porque a escritura fala do homem de branco, né? Ah, é? Cujos olhos, cujo olhar é de fogo, no Apocalipse, que é Jesus Cristo. Aí ele falou, você quer ver de novo? Quero, pelo amor de Deus, me diz onde tá que eu vou lá. Eu falei, serve a Jesus Cristo. E ele vai estar te esperando, esse homem de branco, que é ele, vai estar te esperando do outro lado dessa vida. E assim, dali pra frente eu me tornei um cristão convicto, né? Aí sim eu posso dizer que eu me tornei católico de fato. Como eu já tinha muito conhecimento, assim, de escritura, de catecismo, embora não vivesse com coerência o que eu conhecia, o que faltava para mim era uma experiência que desse sentido àquilo que eu tinha enquanto conhecimento. No dia em que eu tive essa experiência, foi como ligar na tomada. Uma fé que já existia dentro de mim. Entendi. E eu me tornei um católico. Mas assim, a vocação para o sacerdócio só veio 2 anos depois. Depois dessa experiência, minha única preocupação era em ser um bom católico, um bom cristão. Eu queria servir a Deus. Era esse o meu desejo. E pro sacerdócio, a coisa... Aí não tem nada de extraordinário como essa experiência. A vocação ao sacerdócio, ela foi surgindo como uma série de eventos e circunstâncias gradativas em que eu fui percebendo que Deus me chamava. E fui me permitindo experimentar. Resolvi entrar pro seminário. Ainda fui pro seminário com mentalidade de discernimento. Eu não tinha essa convicção. Eu vou pro seminário para experimentar. Se for isso mesmo, eu fico. Porque, não sei lá em Fortaleza, mas na minha época, hoje são 9 anos, mas na minha época eram 8. São 9. 9, né? Hoje são 9. Na nossa também. Na minha eram 8. Eu tenho 8 anos de formação pela frente. Se eu ver que não é isso, eu saio sem nenhum problema. Mas os anos foram passando um após o outro. Saí vestido de padre pela porta da frente. Gente, que testemunho, né? Eu, particularmente, sou uma pessoa que eu amo ouvir testemunhos, né? Principalmente testemunhos frutuosos como esse, né? Que testemunho frutuoso? Porque ele se tornou padre, né? E depois ele até fala, ele aborda muito essa questão do quanto ele aprofundou a fé dele, né? Viveu toda essa questão. Eu trouxe esse vídeo aqui porque muitas vezes, e tem pessoas específicas que sempre aparecem neste canal para falar que a renovação carismática é uma seita e não traz conversão pra ninguém. É uma prova, um fruto de muitos outros. Existem muitos outros frutos da renovação carismática. Um grande fruto que eu tenho um carinho muito imenso, eu já falei pra vocês, se você me acompanha muito tempo nesse canal, é a comunidade Canção Nova. E lá existem muitos outros frutos. Frutos, inclusive, que muitos radicais hoje observam, né, ou têm como exemplo
da Itiba vieram de lá. A Fernanda Soares, que hoje não está mais na comunidade, também veio de lá. O Adriano e a Letícia também vieram da comunidade Canção Nova. Tantas outras pessoas que foram da comunidade Shalom, ou que são da comunidade Shalom, e tantas outras comunidades. Padres muito famosos, que vocês amam de paixão, também vieram da questão da renovação carismática. Padres que antes eram renovação carismática e hoje são tidos como tradicionalistas, também tiveram a sua experiência com a efusão do Espírito Santo. Então, quando a igreja fala que, ok, este carisma está dentro de toda a doutrina católica, quem sou eu ou você para falar que é uma seita? Eu posso não aceitar, eu posso não viver o carisma, mas eu não preciso praguejar contra ele. Eu não preciso xingar e não preciso colocar num nível que está abaixo da Igreja Católica, que é uma seita. Você pode falar que veio do protestantismo, veio do pentecostalismo, que não é católico. A igreja reconhece como católico. Conheça a história da renovação carismática. O padre falou um pouquinho aqui da história. E você vai ver que tem muito Deus. E você vai ver o quanto os carismáticos são fiéis à doutrina da Igreja Católica. Já falei aqui, das minhas experiências com a renovação carismática. Óbvio, tem homens e mulheres que erram. E muitos que também nem estão mais na renovação. Mas isso não quer dizer que é o todo do movimento. O movimento, ele é muito de Deus. Ele é uma corrente de graça. E que permite com que as pessoas tenham uma experiência com Deus. Talvez você tenha tido a experiência com Deus de outras maneiras. E louvado seja Deus. Deus não tem uma única maneira de agir. Isso é bíblico. O Espírito Santo sopra onde quer, como quer, em quem quer. Mas, claro, sempre dentro daquilo que é vontade de Deus. E se está dentro da doutrina católica, é vontade de Deus. Então eu trouxe isso daqui para mostrar que existem frutos e que você deve respeitar. Gostando ou não, você não é obrigado a participar, mas é obrigado a respeitar, porque isso é ação do Espírito Santo e você não tem autoridade para dizer que não é, já que a Igreja de Cristo diz que é. Então, me conta, qual movimento você participa? Você conhece alguém que eu citei aqui? Deixa nos comentários. Conhece o Padre Douglas? Já sabia desse testemunho? Deixa aqui, mas respeitando sempre essas regrinhas. E não esquece de deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar o seu sininho. Então é isso. Até o próximo vídeo. Quem sabe até o próximo testemunho. Tchau!